Boa noite, senhoras e senhores. Estamos falando de um período da história chamado Idade Média. Falamos no nosso último encontro que esses 1000 anos, que vão de 476, a queda de Roma, a 1453, a queda de Constantinopla, são chamados de a Idade das Trevas. Quem colocou essa alcunha, quem chamou esse 1000 anos de escuridão, foram algumas pessoas, um grupo de pensadores que vieram após o período medieval. Esses pensadores se reuniram, começaram a produzir conhecimento e chamaram a si próprios de iluministas. Vejam, eles são aqueles que vão trazer a luz para iluminar as trevas. Por isso, eles se autodenominam iluministas. E que luz é essa? Essa luz é a razão. Essa metáfora é uma metáfora poderosa, porque nós temos uma oposição que é atávica entre luz e trevas. Essa dicotomia, essa antítese, ela está baseada numa coisa prosaica. Está baseada na nossa capacidade, do nosso equipamento sensorial de percepção da luz. Nosso diferencial, enquanto visão, é uma possibilidade de enxergar cores. Nós somos os primatas que apenas nós e alguns outros parentes próximos, alguns símios, conseguem enxergar cores, como o vermelho, que nenhum outro ser, nenhum outro mamífero tem. Em compensação, nós temos essa grande área no cérebro para produzir a imagem colorida, mas nós temos uma visão noturna deficiente. À noite, todos os gatos são pardos. Então, diferentemente de outros animais que têm capacidade de enxergar à noite, para nós a escuridão, as trevas, são um domínio do desconhecido, são um domínio da insegurança, aquilo que eu não posso ver. Então essa oposição se faz bem apropriada para distinguir as trevas enquanto aquilo que eu não tenho a visão e a luz, aquilo que vai tornar visível o oculto. E quando esses pensadores, como Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, eles falam da razão, eles estão opondo o que eles chamam de razão à superstição. Vamos entender um pouco isso. Durante séculos, gregos e depois os romanos, eles foram criando uma série de mecanismos para a compreensão do mundo. Uma compreensão racional do mundo. Uma explicação do mundo que acabou originando vários dos ramos da ciência ocidental de hoje. Geografia, história, biologia, aritmética, arquitetura. Todos esses conhecimentos foram sendo acumulados e desenvolvidos por gregos e depois por romanos, construindo um patrimônio cultural da humanidade. Vejam que os gregos, por exemplo, eles, com Pitágoras, com Tales de Mileto, com Euclides, eles sabiam que um ângulo, todos os ângulos retos, têm 90 graus. Eles sabiam que o raio do círculo media uma letra grega, π, 3,14. Conhecimentos matemáticos que até hoje nós referenciamos, que nós hoje continuamos considerando como nosso saber universal. Os gregos, eles adaptaram o alfabeto. Vejam só. A gente separa dentro daquilo que nós chamamos de história, todo aquele período que vinha na humanidade, que é o maior período da nossa permanência no mundo, chamamos de pré-história e usamos normalmente o divisor
de pré-história para a história, o surgimento da escrita. Ora, temos que contextualizar. A escrita, ela inicialmente, ela na verdade começa como uma contabilidade. Quando surgiu as primeiras civilizações e nós começamos a ter excedente e armazenar grãos, era necessário fazer um controle daqueles grãos que entravam, daquele produto que saía. Surgiram escribas. Esses escribas começaram a fazer, no primeiro momento, desenhos. Eles desenhavam uma espiga de milho. Fulano trouxe 2 espigas de milho. Mas, com o passar do tempo, e esses escribas foram se aprimorando, essa espiga não foi mais totalmente desenhada. Ela foi feita apenas um esboço. Era uma espiga de milho. Chamamos isso de escrita. A escrita inicial, os hieroglifos, as primeiras escritas, eram o que nós temos hoje nos celulares. Pictures. Ora, os gregos copiaram dos fenícios, um povo mediterrâneo, onde hoje é o Líbano, eles trouxeram um alfabeto fenício e acrescentaram uma coisa que o alfabeto fenício não tinha: vogais. Alfa é a primeira letra, beta é a segunda letra, e onde nós temos um alfabeto. Isso era um valor considerado, porque a partir do momento da escrita, eu não precisava mais ter uma memória de decorar coisas, porque eu tinha agora o acesso a ela escrita. Então esse valor, se tornar um leitor e um escritor, era algo considerado pelos gregos. Era algo apreciado pelos romanos. Aliás, os romanos eram bilíngues. Os romanos consideravam uma pessoa culta, alguém que soubesse escrever e ler em latim, mas também em grego, a língua dos sábios. Esses valores, eles foram totalmente considerados superficiais com a queda de Roma. Com o modo romano de viver sendo derrubado pelos bárbaros, esses bárbaros que ocupam agora o Império Romano, esses guerreiros bárbaros, para eles, esse valor, o conhecimento, é absolutamente desnecessário. Eles são guerreiros. Eles não estão nem aí para esse negócio. Eu não quero saber desses negocinhos de papelzinho, nada disso. Isso é lixo. A pobre corujinha do saber, ela, tadinha, ela agora foi desprezada. Por isso, esse povo é analfabeto. Para eles não interessa a explicação racional, não interessa a explicação do saber. Qual a explicação que eles vão ter? A escultura. Se eu não tenho uma forma racional, eu vou ter uma forma não racional. Sobrenatural. Acontece que, rapidamente, a Europa é cristianizada. E essa explicação sobrenatural vai se centrar em Deus. Quando a gente pega qualquer livro de história, falando sobre a Idade Média, diz que é um período teo, em grego Deus, cêntrico, em que Deus está no centro, em todas as partes. Vejam, a Idade Média, a Idade das Trevas, é um lugar de infelicidade. Só pode estar infeliz, a pessoa passando fome, com medo e com frio, tem que estar infeliz. É um vale de lágrimas. Esse conceito de que nós viemos aqui, que hoje nós temos, o que você quer? Eu quero ser feliz. Essa questão não se coloca no medieval. O que eu tenho é que ser minimamente decente para conseguir ir para a vida eterna. É lá que vai acontecer a coisa. Depois da minha morte, no paraíso, junto ao Senhor. Mas como eu vou explicar, no momento que eu abandonei a razão, fenômenos que acontecem no mundo? Como eu posso explicar, por exemplo, eu, um devoto, um homem que leva o Deus no coração, que fiz a minha lavoura com dedicação, que plantei, que cuidei, e aí, uma noite, vem uma chuva de granizo, vem um tufão e arrasa, destrói, me condena eu e minha família à fome. Deus é um ser bom, não pode ser obra de Deus. Então, como eu falei, a necessidade de que isso seja obra de uma antítese divina, de um elemento que vem trazer o mal. Sim, é o mal, personificado.
Eu vou explicar tudo nessa relação. A Idade Média vai ser a ideia do combate entre o bem, Deus, e o mal, o demônio. E as pessoas estarão envoltas nisso. Quando eu falei para vocês na questão das bruxas, por exemplo, elas vão exemplificar isso. Hoje, como eu explicaria um fenômeno dessa ordem? Vocês viriam alguém lá no templo, no canal, explicando, olha, veio aqui da Antártica uma massa polar que se encontrou com uma nuvem quente vindo da Amazônia e aí formou-se um ciclone extratropical. Essa é a explicação racional. Como eu explicaria isso dentro do período medieval? Vejam, na Idade Média, nós vamos recorrer apenas às escrituras sagradas para tentar explicar o mundo. E lá, bem no início, no Gênesis, já está mostrando que Eva, a mulher, ela é fraca. Ela é facilmente tentada pelo demônio. Foi Eva que, seduzida pelo diabo, nos fez perder o paraíso. E elas são facilmente cooptadas pelo maligno. A grande explicação que eu teria para esse desastre natural que acabou com a minha colheita seria que uma mulher provavelmente é serva de Satanás. Mas agora nós temos assim, qual mulher? Você sabe, é fácil identificar uma bruxa. Bruxas têm caldeirões, panelas grandes. Aquela mulher tem panelas em casa? É suspeita. Qual o outro equipamento das bruxas? Vassouras? Aquela mulher também tem vassouras. Tem caldeirão e tem vassouras, então é suspeita. Para resolver isso, para saber se as suspeitas realmente estão a serviço do demônio, a igreja criou uma divisão especial de investigação. O Tribunal do Santo Ofício, com o manual do bom inquisidor. Então chegaria o inquisidor com seu carroção na nossa vila, as pessoas da comunidade apontariam, ela é suspeita. O inquisidor então faria o seu interrogatório. Você sabe, ele tem uma série de equipamentos no seu carroção, que vão de alicates, que vão prender a língua, arrancar as unhas, comprimir os mamilos, a rodas que vão esticar a pessoa. E vocês acreditam que normalmente, depois de 1, 2 ou 3 dias de interrogatório, elas confessaram. Sim, elas eram bruxas mesmo. Sim, elas estavam comunadas com o maligno. E aí, elas eram queimadas na fogueira e se purificavam. A ordem estava restabelecida. Senhoras e senhores, vejam, é isso que nós dizemos sobre a visão medieval. É por isso que às vezes se invoca esse adjetivo para o Brasil de hoje. Quando nós afastamos, quando nós dizemos não para a ciência, não para a pesquisa, não para o conhecimento, não para a educação, muitas vezes a gente pensa, estamos com práticas medievais. Até a próxima.